Olá, tudo bom? Seja bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é Fernando Simplício, criador do curso online que é a Formação em Internet das Coisas. Na aula de hoje, eu quero mostrar para você como é que a gente usa as prioridades, do FreeRTOS, que é um sistema operacional nativo integrado ao ESP32. Para isso, eu vou fazer o uso do IDF, que é a distribuição padrão feita em C, C++, pela Expressify e para o ESP32. O primeiro ponto que eu quero mostrar aqui para você é a influência nas definições das prioridades das tasks. Por que você tem que aprender a saber como definir as prioridades de uma tarefa? Afinal de contas, para que serve isso daí? Vamos lá? Bom, quando a gente escreve programa, pessoal, para microcontrolador, sem sistema operacional, sem nada, normalmente a própria ordem de chamada dos seus métodos já define a prioridade de todo o programa. Em alguns casos, é possível você mudar a prioridade dessas tarefas no decorrer do programa. Mas para realizar esse procedimento, normalmente a gente precisa fazer passagens de ponteiros de função para poder realizar esses processos dessa maneira. Grande parte das vezes, a gente acaba aceitando trabalhar com uma prioridade estática, ou seja, nós desenvolvemos o nosso projeto e tocamos aquela mesma prioridade ali durante toda a execução do programa. Quando a gente usa um sistema operacional, independente se ele é de tempo real ou não, um dos grandes benefícios que existem é porque você pode definir as prioridades de cada uma dessas tarefas e alterar essas prioridades no decorrer do programa. Isso é muito relevante porque, imagine o seguinte cenário: quando você tem uma tarefa de alta prioridade e uma tarefa de baixa prioridade, obviamente que o scaler, que passa a ser um algoritmo de seleção para poder fazer o chaveamento das tarefas, fazer a escolha dessas tarefas, ele, nesse caso, se tiver entre uma tarefa de menor prioridade e uma tarefa de mais alta prioridade, obviamente que ele vai seguir pegando a tarefa de mais alta prioridade. Normalmente, os critérios que são utilizados de seleção das tarefas por meio desses algoritmos no Scalar, que pode ser um algoritmo com preemptivo ou não preemptivo, que a gente chama de cooperativo, dentro de um ambiente com preemptivo, basicamente as tarefas que estão no estado de prontas e que têm mais alta prioridade são elas que serão chamadas primeiro. Quando você tem tarefas que têm a mesma prioridade e estão no estado de pronta, normalmente o sistema operacional, isso para ambientes preemptivos, acabam realizando o Round Robin, que é uma seleção 50-50% do tempo. Começa a fazer o chaveamento entre essas tarefas. Esses sistemas de escolha já são implementações feitas no próprio sistema operacional. O interessante de você aprender a utilizar as prioridades, entender bem como é que se manipula essas prioridades, é porque você pode elevar a prioridade de uma tarefa, ou até mesmo reduzir a prioridade de uma tarefa, no decorrer do programa. Então, por exemplo, imagine um cenário onde você precisa imprimir uma informação num display, por exemplo. Eu posso muito bem ter uma task que gerencia tudo que se trata a respeito de escrita num display. Tudo bem? E o que acontece? Eu mantenho essa task com prioridade menor frente às outras operações. No momento que eu precisar enviar uma informação para essa task e processar ela naquele instante, eu posso muito bem elevar a prioridade dessa tarefa, fazendo com que, ou forçando com que o scaler, tudo bem, dentro do próximo intervalo de preempção, faça a escolha dessa nova prioridade, dessa nova tarefa, que no caso passa a ser a de display LCD. Portanto, naquele instante, a task em questão vai ser bloqueada e a task do display LCD vai entrar em operação. Isso é muito importante porque, a partir desse conceito, você consegue pensar no desenvolvimento do teu algoritmo. Você começa a pensar em novas maneiras do desenvolvimento de programa frente a esse recurso. Esse recurso ele não é único do FreeRTOS. Praticamente todos os sistemas operacionais têm, de alguma forma, uma maneira de você
definir as prioridades dos processos. Porém, tem alguns detalhes importantes que você precisa entender, que você pode correr o risco de configurar de maneira errada e não entender como o sistema operacional funciona. Então, por esse motivo que eu criei esta aula, porque eu quero lhe mostrar como é que acontece esse sistema de gerenciamento das prioridades das tarefas. Frente, obviamente, ao FreeRTOS, que é o sistema operacional de tempo real, o mais difundido no mundo inteiro, recentemente adquirido pela Amazon, a maior empresa de tecnologia do planeta. E, obviamente, o sistema operacional, que é o FreeRTOS, ele está presente em quase tudo que é aplicação, utilizando microcontroladores de pequeno, médio e grande porte, né? E inclusive no nosso ESP32, onde toda a infraestrutura do SDK nativo foi implementada em cima do FreeRTOS. Então, nós precisamos aprender a utilizar o sistema operacional. Vejamos aqui um projeto que eu já deixei definido para a gente poder entender e trocar algumas ideias. Presta bem atenção. Esse programa, a princípio, nós começamos aqui com o app-main. No caso do IDF, que é a distribuição padrão do ESP32, a nossa função, que é a nossa porta de entrada, é o app-main. Por que essa função não é chamada de main? Porque você tem que lembrar o seguinte, nesses microcontroladores de 32 bits, muitos deles necessitam com que exista uma inicialização da CPU, tudo bem? Principalmente na questão de vetoramento, de interrupção, né? De bootloader, por exemplo, para que depois, após essa inicialização, seja chamado a aplicação. Então, esse app-main é uma função que está sendo chamada, vindo da criação de uma task, que logo eu vou mostrar para você, uma task do FreeRTOS, tudo bem? E a partir dela onde você vai inserir o teu código, o código da sua aplicação. Tudo bem? Então tá ali, app-main. Nesse primeiro passo, nós podemos fazer as configurações de hardware que forem necessárias. Se você estiver configurando pinos, GPIO, serial, enfim, você vai fazer essa configuração, né? Eu já deixei essa função previamente escrita, porque na nossa próxima aula, eu vou mostrar essa mesma implementação que eu estou mostrando aqui e vou comparar os resultados para você poder perceber, usando o core do Arduino com ESP32, ou seja, usando FreeRTOS no core do Arduino com ESP32. Vai existir algumas diferenças e é importante você saber disso. Então acompanhe essa aula e a próxima, que logo vai estar disponível aí para você poder assistir. Em seguida, nós encontramos aqui duas funções, na verdade, assim, a função de criação das tasks, tudo bem? E aqui acima nós temos propriamente a função em si, que passa a ser a nossa task. Quando nós criamos uma task usando o FreeRTOS, nós reservamos um stack para poder tratar tudo que estiver relacionado ao contexto dessa task, as variáveis dessa task. Esse stack ele é reservado no momento que você usa o xtask create. Xtask create é uma função do próprio FreeRTOS. Entretanto, o FreeRTOS ele nasceu para trabalhar com microcontroladores com apenas um único core. Porém, como esse ESP32 ele possui 2 cores, por esse motivo, a própria Expressif fez uma nova implementação desse port do FreeRTOS, aonde surgiu, aqui no caso, essa nova API, aonde é possível você pinar uma determinada task num determinado core. Ou seja, você escolhe qual dos cores, que no caso são 2, que pode ser o 0 ou o 1, né, vai ser responsável em executar essa tarefa. Esse recurso ele é muito importante. Então, por exemplo, vejamos aqui esse exemplo. Nós temos aqui 2 tasks que foram criadas, que estão sendo criadas, né, com 4K de memória. Tá vendo aqui, ó, 4K de memória. A task é chamado de task 1, ó, vtask 1 e vtask 2. Isso daqui são os ponteiros de função de cada uma dessas tasks, que passa a ser o próprio nome da função, é o seu endereço, que está sendo passado aqui. Um label que informa, né, o nome dessa task. Esse label normalmente é utilizado no processo de depuração,
né, quando você for fazer alguma análise usando alguma ferramenta de trace, para você poder verificar o comportamento das suas tasks. Então, você pode reconhecer a task por meio do label. Então, esse label ele é um campo que vem como dos parâmetros da função de criação das tasks, que serve para depuração. Em seguida, o size, que é o tamanho do stack, que vai ser definido. O próximo parâmetro passa a nos informar, é um parâmetro opcional que você pode carregar, né, no momento que a task for inicializada, esse parâmetro já possa ser carregado na inicialização da task, na hora, né? Então ele vai entrar praticamente aqui, ó, é um void pointer, um ponteiro genérico aqui. Em seguida, nós encontramos a prioridade da task, né, que aqui no caso do FreeRTOS, quem tem menor índice, menor prioridade. Quem tem maior índice, maior prioridade. E por último, nós encontramos aqui mais dois parâmetros, na verdade. Esse parâmetro que é o handle da task, né, ele é muito importante quando você quiser manipular uma task frente a outra. Então, por exemplo, se eu tiver o handle da task, handle é um número, pessoal. Handle, quando você ouviu falar dessa palavra chamada handle, handle é um número. É um número que identifica ou a task, ou o processo, ou o socket. Ele é um número. Ele vai identificar aquele processo, por exemplo. Então, por exemplo, quando eu crio uma variável do tipo task handle e passo o seu endereço na criação da task, agora eu tenho o endereço handle dessa task. Tendo acesso agora ao handle dessa task, eu posso, por exemplo, deletar a task por meio de outra. Eu posso, por exemplo, elevar ou reduzir a prioridade de uma task. Eu posso, por exemplo, pausar uma task ou resumir uma task. Tudo isso é feito por meio desse parâmetro. E o nosso último parâmetro na criação aqui da task passa a ser o número do core, né, o índice do core, e no qual a task em questão vai ser alocada aí. Então, nós estamos trabalhando aqui no Core 0, então o Core 0 vai ser responsável pela gestão da execução aqui dessa task 1. Assim como também o mesmo core, que é o Core 0, vai ser responsável pela execução de task 2. Nesse caso, se eu mantiver o programa desta forma, como você está visualizando, eu garanto, tudo bem? Eu garanto com que apenas o Core 0 passa a ser responsável na execução de task 1 e task 2. Isso é diferente se eu colocasse assim, ó. Se eu simplesmente deixar assim, ó, como xtaskCreate, pelo fato do ESP32 possuir 2 cores, então fica surtido a escolha do core. Então, por exemplo, nós nesse caso, a princípio, nós não sabemos em quais dos dois processadores vão executar task 1. E a mesma coisa também é válido para a task 2. Nós não sabemos. Essa definição passa a ser do próprio SDK. No SDK vai ser feita uma seleção que pode tanto utilizar o Core 0 como também pode utilizar o Core 1. A partir do momento que você força, né, por meio dessa API, pinando aqui o Core, você já fala, o Core 0 vai ser responsável por executar a task 1 e, no caso aqui, eu poderia colocar como 1 aqui, por exemplo. O Core 1 iria executar a task 2. Tudo bem? Esse recurso, ele é muito importante, porque você tem que entender que muitos dos processos muitos processos computacionais necessitam de um regime que opere literalmente, tá, em paralelo. Então, como você tem dois processadores que trabalham de maneira independentes, então definitivamente eu posso ter processos que são executados definitivamente em paralelo. Tudo bem? Então, por exemplo, se eu mantiver aqui, ó, desta forma, colocando aqui no Core 0 e Core 1, literalmente eu tenho dois processos que são executados em paralelo. Se eu colocar aqui 00, por exemplo, ou seja, definir com que essas minhas duas tasks sejam executadas pelo mesmo processador,
você tem que entender que o contexto dessas tasks existe em paralelo. Obviamente que cada um dos processadores vão ser responsáveis em executar apenas uma linha em assembly por vez. Normalmente é assim que as coisas funcionam. Tudo bem? Linha por linha, porque nós temos apenas um único processador. O contexto dessas tasks, elas existem em paralelo. Tudo bem? Obviamente que agora, esse único core, que é o core 0, vai dividir na unidade de tempo todas as operações que forem passadas por task 1 e task 2. Né? Diferentemente, se eu pinasse os cores dessa forma. Aí sim, agora eu tenho um processo literalmente em paralelo, onde cada processador está executando as operações em paralelo. Independente se nós estivermos executando com um processador ou dois processadores, você tem que entender que o contexto que vai ser armazenado no momento que acontecer a troca, né, do contexto, né, pelo scalar, tá? Esse contexto ele existe, né? Tanto se você estivesse utilizando apenas um único core, como nos dois cores. Por esse motivo, tudo bem? Como as coisas existem aqui em paralelo, você tem que tomar o máximo cuidado, porque agora todo o seu sistema passa a ser concorrente. O que significa um sistema concorrente? Se você, por exemplo, tiver um único display LCD e você tem funções que acessam esse display, tanto na task 1 quanto numa task 2, por exemplo, você tem que entender que as duas tasks podem, por exemplo, acessar esse mesmo recurso no mesmo tempo. Isso gera sérios problemas. Isso pode gerar sérios problemas, tais como, por exemplo, reentrância. As funções, normalmente, que você encontra, tanto do padrão C, como as bibliotecas, no geral, que são disponibilizadas aí na internet, pela comunidade, grande parte delas não permitem trabalhar com reentrância. Né? Grande parte dessas funções, ela não são do tipo thread safe, não são seguras. Fazem normalmente o uso de recursos que são compartilhados, que não vai amarrar, que não ficam presos unicamente dentro do stack daquele contexto. Né? Isso daí põe em risco as operações na hora de executar aquela função ou aquele trecho de código, porque os seus dados podem perder o sincronismo. Tudo bem? Já cheguei a comentar sobre esse assunto em outras aulas aqui do canal, tudo bem? Mas aqui nesse caso desse vídeo, como eu quero trabalhar exclusivamente com as prioridades, eu fiz o seguinte, presta bem atenção aqui, ó. Eu tenho essas duas tasks, que é a task 1 e a task 2. Ambas tasks, né, tá vendo aqui, ó, tem a mesma prioridade que foi listado com o valor 2 aqui. Lembrando sempre que no FreeRTOS, quem tem menor prioridade tem menor índice. Quem tem maior prioridade vai ter maior índice. Tudo bem? É assim que funciona no FreeRTOS. Em alguns outros sistemas operacionais é diferente. Normalmente aquele que tem o 0 tem maior prioridade frente aos outros. Tá bom? No FreeRTOS não. Né? Quem tiver maior prioridade, maior também vai ter que ser o seu índice. Tá bom? Essas duas tasks, a princípio, ela tem o objetivo de imprimir. Pode ver que eu tenho um loop aqui por um for, ó. Imprimir pela serial esses textos que está sendo informado aqui, ó. Essa constante que está sendo passada aqui, ó. Né? Task 1 is running, task 2 is running. Então tá aqui, ó. As duas mensagens que estão sendo printadas na saída. Esse programa, ele tem um problema. Ele tem um problema muito sério aqui. Por quê? Presta bem atenção. E esse é o foco principal dessa aula de agora. Ó, repare que, ao invés de eu ter colocado aqui vTaskDelay, pessoal, é a função que faz com que essa task permaneça bloqueada durante, por exemplo, 1000 milissegundos. Tudo bem? 1000 milissegundos. Durante esse intervalo de 1000 milissegundos, ou seja, durante 1 segundo, o que o scheduler faz? Ele vai colocar essa task 1 bloqueada e vai fazer a busca de uma nova task.
uma nova task que esteja no estado de pronta e de mais alta prioridade. Normalmente são esses os critérios utilizados para um algoritmo que é do tipo preemptivo. Então, aquela task que está no estado de pronta e mais alta prioridade, ela vai ser chamada. E nesse caso aqui, obviamente, seria a task 2. Tudo bem? Seria a task 2. Mas tem um problema. Olha só, ao invés de eu colocar vtask delay, eu simplesmente coloquei um for. Um for que vai rodar, né, durante um tempo não preciso. Tudo bem? O que esse for ele indica para nós? Isso que eu quero que você entenda. Ele está indicando para nós que algum processo está sendo executado aí. Tudo bem? Que a máquina está gastando ciclos de máquina. Basicamente é isso. Ok. Nesse caso aqui, repare que esse for, nenhuma dessas condições, vamos ver o que tem dentro dessa função vPrintString. vPrintString é uma função que está aqui, que a única coisa que realmente tem dentro dessa função é esse printf, aonde eu pego o texto que está definido aqui como constante dentro da task, passo como parâmetro, né, e printo na saída do console. Por que existem esses campos que são chamados setores críticos aqui, ó? Enter critical, exit critical. Porque ambas as tasks fazem o acesso à mesma função, ó. Tá vendo aqui, ó, de impressão. Como a serial normalmente ela é única, só existe uma única UART0, só existe uma única UART1, só existe uma única UART2, por exemplo, só existe um recurso, então você tem que tomar muito cuidado quando você for acessar esse recurso único por um ambiente concorrente, porque ambas as tasks concorrem com acesso a esse recurso. E qual o risco que a gente corre? Né? No momento em que a informação está sendo enviada, tudo bem? Lá no meio da informação, aconteça a preempção. O sistema operacional vai fazer a troca de contexto e nesse novo contexto, uma nova task vai acessar a mesma função que já estava em execução. Isso gera problema, visto que nós temos agora um ambiente reentrante, né? Nós podemos perder o sincronismo das informações, visto que grande parte dessas funções não são seguras, tudo bem? E o pior ainda é porque é perigoso, no meio dessa impressão dos textos, que no caso aqui nós estamos utilizando a serial, né, é perigoso imprimir os textos de outras tasks, né? E aí vai ficar tudo totalmente embaralhado as informações na saída do console. Então não pode fazer isso. Você tem que tomar cuidado. Como você, a partir desse momento, começa a ver que esta operação é uma operação crítica, tudo bem? Porque ela põe em risco a operação, o sincronismo da operação, então você tem que criar, a partir de alguma ferramenta, de algum mecanismo, né, de sincronização, o acesso único ao recurso. Uma das maneiras de se realizar isso aí é usando o que a gente chama de mutex. Os mutex, na verdade, surgiram para isso. O mutex é um sistema muito simples, normalmente é como for um semáforo binário. É um semáforo binário, tudo bem? Aonde somente aquela task em questão, assim que ela realizar o take, ela tem que realizar o give. Qualquer outra task que quiser ter acesso àquele recurso, àquela função específica, consumir aquele periférico, por exemplo, como outra task já tem a posse, tudo bem? Essa task que tentou realizar o acesso vai ser bloqueada pelo sistema operacional, até que a task em questão faça a liberação. Uma vez que a task liberar, né, o mutex por meio de um give, a task que até então estava aguardando a liberação do mutex, né, esse evento de liberação pode fazer com que essa outra task acorde, ou seja, sai do estado bloqueado e entre em operação para poder executar aquele trecho de código. Isso gera vários problemas,
um dos problemas muito sérios disso daí é o que a gente chama de inversão de prioridade. Isso é assunto para outras aulas. Ainda não é o ponto ainda. Tudo bem? O que você tem que entender aqui? É que nós temos um setor crítico. E nós precisamos garantir o acesso único a esse recurso. Podemos realizar essa garantia por meio de um mutex ou por meio de um semáforo, ou definir esse setor como setor crítico, né, por meio dessas APIs do FreeRTOS. O que normalmente é um setor crítico? Setor crítico é um bloco de código, tudo bem? Aonde ele começa a ser executado e ele necessariamente vai finalizar a execução sem que aconteça a troca do contexto, tudo bem? Por exemplo, existe um trecho de código que eu preciso executar do início ao fim. Eu não posso permitir com que o scheduler faça a troca de contexto, tudo bem? Porque isso pode colocar em risco ou a operação ou o sincronismo da informação. Então, eu posso considerar esse trecho de código como um setor crítico. Ao utilizar essa operação Task Enter Critical, você está forçando o FreeRTOS a desligar a interrupção. Não acontece a troca de contexto, visto que você desligou a interrupção do timer contador responsável, né, por gerenciar essa troca de contexto. Tudo bem? Obviamente, se o timer está desligado, o sistema operacional não vai conseguir fazer a troca de contexto. Tudo bem? Então, basicamente, é isso que está acontecendo aqui por detrás. No caso do FreeRTOS, essa operação é desligada a chave geral das interrupções. Tudo bem? Nem as interrupções de hardware vão conseguir interromper esse processo aqui. Que são operações assíncronas também, as interrupções externas, por exemplo. Só que tem um cuidado aqui. O fato de você utilizar esse Enter Critical como um bloco de código põe em risco você coloca em risco o que a gente chama de tempo real. Porque para ser tempo real, o regime tem que ser determinístico. Tudo bem? Tá? Porque como não vai existir troca de contexto, é perigoso você colocar em risco a operação tempo real. Tudo bem? Só que o que acontece? Dentro do port do FreeRTOS, que foi feito para o ESP32, presta bem atenção nisso. Dentro do port que foi feito do ESP32 com o FreeRTOS, pelo fato do ESP32 possuir 2 cores, você também precisa criar algum sistema de frear o acesso a esse recurso pelo segundo core. Tudo bem? Como é que se faz isso daí? Como é que é possível realizar isso? Porque no caso do Enter Critical, nós desligamos a interrupção normalmente do core, onde está rodando o System Timer. Tudo bem? Só que o outro core, o outro processador, ele ainda está em operação. E ele pode acessar esse recurso. Então, por esse motivo, no caso do port do FreeRTOS, que foi feito aqui, né, é obrigatório você carregar um parâmetro aqui dentro dessa API. Esse parâmetro, basicamente, o que é? É um mutex. Então, você garante o acesso único a esse recurso, porque foi desligada a interrupção do primeiro processador e também foi garantido o acesso consumindo o mutex, que é um semáforo binário. Dessa forma, o segundo processador não consegue acessar aqui a função, executar o teu printf, enquanto o teu primeiro processador estiver executando, porque o primeiro processador desligou a interrupção e também teve acesso ao mutex. O outro cara não consegue entrar e vai ser bloqueado, até que seja realizado o give e a liberação, assim, do mutex. Então, esse daqui é o que a gente chama de setor crítico. Então, a partir desse momento, eu tenho 2 tasks que estão em operação, tudo bem? Que estão consumindo o mesmo recurso. Se você pegar esse programa e compilar esse programa, aqui, um fato vai acontecer aqui, que para algumas pessoas vai achar isso aqui muito estranho, principalmente para quem já usou o sistema operacional. E eu vou começar a comentar agora. Presta bem atenção. Vou plugar aqui meu cabinho na placa.
Ó, presta bem atenção. Repare, vamos começar analisando as prioridades dessas tarefas. Tanto o Task 1 quanto o Task 2 possuem a mesma prioridade, 2. Aqui. Talvez você possa pensar assim, ó. Bom, se eles possuem a mesma prioridade, então muito provável vai acontecer aqui o que a gente chama de round robin. Então, ou seja, vai começar, né, a compartilhar em unidade de tempo 50-50% a execução entre Task 1 e Task 2. Isso daí não acontece aqui. Por que não acontece? Presta bem atenção, isso que eu estou falando não tem nada a ver só sobre o SP32. Isso aqui tem a ver sobre o funcionamento do sistema operacional, principalmente do uso do FreeRTOS. Repare que nessa Task 1 aqui, ó, essa Task 1 que você está visualizando, em nenhum momento essa task está sendo bloqueada. Em nenhum momento essa task vai ser bloqueada. Tudo bem? Então, o que significa? Quando acontecer a preempção, porque a preempção vai acontecer, quando chegar o tempo, né, do time slice fazer a troca de contexto, essa task ela vai sair do modo de execução e ela vai estar no modo de pronta. Por que ela vai no estado de pronta e ela não vai ser bloqueada? Porque para entrar dentro de uma operação de bloqueio, dentro de um estado de bloqueio, tem que existir algum comando, alguma coisa que coloque essa task bloqueada. E nesse caso, não há nada que possa colocar essa task como um bloqueio. Tudo bem? Aqui na operação. Pelo fato de não ter nada que garanta, né, o bloqueio dessa task, o scheduler vai fazer a troca de contexto. Só que essa task, ao invés dela entrar no estado de bloqueio, ela entra já na lista de pronta. Tudo bem? Ela entra na lista de pronta. E qual o gargalo que existe aqui? Agora nós temos, ó, essa task aqui que está no estado de pronta. Essa outra task também está no estado de pronta. Só que você tem que entender que, agora eu vou falar sobre o SP32. Repare que quando eu usei o xtask create aqui, em nenhum momento eu falei, eu fiz a chamada do scaler aqui. Simplesmente o scaler, que é a função que faz com que as coisas comecem a rodar, né, a função do FreeRTOS que começa a rodar, já foi inicializado lá na folha, é exatamente essa folha, chamada CPU Start. Já vou explicar ela para você aí. Quando você inicializa teu SP32, a primeira coisa que vai ser inicializada é o bootloader. O bootloader, a implementação de código do bootloader é feita usando o FreeRTOS. Então, a task do bootloader, ela necessita para rodar que o scheduler esteja em operação. Então, o primeiro passo que é feito na inicialização do SP32 é inicializar o scheduler. Então, o que está acontecendo aqui em questão? Essa task aqui, ó, essa task 1 que você está visualizando, ela entra em operação a partir do momento que essa task é criada, o ponteiro de função vtask1 já vai para a fila de processos. Já entra na fila de processos. E você tem que entender que a partir do momento que ela entrou na fila de processos, o scheduler já tem a autonomia de alocar esse processo. Ou seja, colocar ele em operação. E é isso que acontece. A partir do momento que ele entra em operação, essa task 1 já começa a ser chamada. Ela já passa a ser chamada. Está executando, aconteceu o tempo de preempção, vai fazer a troca de contexto. Quando for realizada a troca de contexto, qual é a task que está em paralelo agora? Tudo bem? Pensa assim, ó. Pensa numa linha de largada, que nem aquelas corridas. Né? Quais são os corredores que estão ali, no estado de pronta, para poder entrar em execução? Quando o scheduler olhar, ele vai olhar duas tasks. Sabe quais são as tasks que ele vai olhar? Ele vai olhar essa task 1, sendo que a task 1, ela nem sequer saiu, ela não foi bloqueada, ela simplesmente saiu de execução e está no estado de pronta. Então, ela está na linha de largada, tudo bem? Task 1. E existe uma outra task, não é task 2. Não é task 2. Não é task 2. Task 2 ainda nem sequer foi criada ainda, essa segunda task.
Ainda ela nem sequer foi criada. A task que está em paralelo aqui, pessoal, é essa task aqui, ó, chamado app-main. Como é que você sabe que é essa task que está em paralelo? Para você poder saber, você tem que olhar uma folha que é chamado CPU Start. O caminho de acesso, né, para quem estiver usando o IDF, é esse aqui, ó. Você vem dentro dessa pasta chamada Components, ESP32, CPU Start.c, ó, tá vendo? Dentro dessa folha, se você for lá no final dela, você vai encontrar, ó, main task. E bem no finalzinho desse main task, tá aqui, ó, a chamada do app main. Main task é uma task, pessoal. Isso aqui, ó. Isso aqui é uma task. Se a gente fizer aqui uma busca, olha lá, ó. Tá vendo? Ó? É uma task que foi criada pela inicialização dentro do regime do boot do SP32, né? Que ela tem essa prioridade aqui, daqui a pouco a gente já vai consultar, ver qual que é essa prioridade aqui, e ela é chamada de main task. Então, na linha de largada, existe essa task que é chamada main task e task 1 da nossa aplicação. Agora vem uma regra sobre a prioridade das tasks, tudo bem? Qual das duas tasks agora vai ser chamado primeiro, né? Essa task 1, porque ela estava com o controle, o schedule tirou o controle dela, mas ela voltou para o estado de pronta. Né? Essa task 1 tem prioridade 2. E essa outra task aqui, ó, main task. Main task, ela tem essa prioridade. Até então nós não sabemos, mas nós podemos consultar aqui, ó. Vou usar aqui o atalho aqui do editor Sublime aqui para localizar, ó. Olha lá que interessante, ó. Tá falando aqui para mim, ó, que a prioridade dessa task é a task, ó, é o mínimo é 0, porque a task idle do sistema operacional é prioridade 0, o mínimo é 0, mais 1. Então, ou seja, essa task que você está visualizando aqui, que é o main task, é prioridade 1. Então, esse cara que você está vendo, essa função, que é uma chamada, né, uma derivada da task main, lá, main task, tem prioridade 1. Esse cara aqui, ó, prioridade 1. Então tá aqui, ó, prioridade 1. Tá vendo aqui, ó, prioridade 1 é essa task aqui. Então agora nós temos dois caras na linha de largada. Task 1 e app main, obviamente aquele main task com prioridade 1. Entre task 1 e essa outra task, repare que task 1 tem prioridade maior, visto que aqui é 2. Então, o que o scheduler vai fazer? O scheduler vai escalonar de novo o task 1. Task 1 mal sequer terminou de executar, ou seja, atingiu o tempo máximo de preempção lá, né, do time slice, vai acontecer a troca de contexto e o sistema operacional vai escalar novamente task 1. Uma vez que ele atingir novamente o time slice, task 1 vai ser colocada no estado de pronta e vai novamente selecionar task 1, porque task 1 tem maior prioridade do que essa task principal de criação aqui, ó, que está lá embaixo, que aqui é a criação da task, essa daqui é o endereço da função, né? Então a função está lá embaixo, ó. Tá vendo aqui, ó, que deriva da chamada do app main. Por esse motivo, como é que fica o resultado da impressão dos textos? Vamos ver? Olha lá como é que fica, ó. Você somente consegue visualizar task 1 em operação. Task 1 running, task 1 running, task 1 running. O que é essa mensagem de Watchdog Timer? Conforme você está visualizando aí. Essa mensagem de Watchdog Timer, pessoal, afinal de contas, o que é o Watchdog Timer? Watchdog Timer normalmente é um recurso, um temporizador de hardware, tudo bem? Que permite com que você possa monitorar as coisas. Essas coisas podem ser CPU, essas coisas podem ser definidas ou atribuídas para propósitos, como, por exemplo, o gerenciamento das tarefas. Por exemplo, eu posso muito bem ter uma task que está aguardando, sei lá, que está dentro de uma operação como um loop infinito. Tudo bem?
E eu posso utilizar o Watchdog Timer para poder sinalizar a ocorrência desse evento. Então, ou seja, existe uma task, ela simplesmente travou, entenda-se como travou, ela ficou preso a um processo e ela está amarrando agora a execução do teu processador. Porque dependendo da prioridade da tarefa, presta bem atenção nisso, né? Se essa tarefa em questão que prendeu o processamento num loop tiver mais alta prioridade do que as outras, obviamente que o scheduler vai dar preferência sempre para essa task. Pensem assim, pessoal. Imagine que na sua empresa, onde você trabalha, e você tenha 2 chefes, tudo bem? Na verdade, sim, tem 2 chefes e tem um estagiário, tudo bem? Imagine assim, ó, ambos, ou seja, os 3 aí precisam, sei lá, falar em algum momento, né, numa reunião, por exemplo. Se os 2 chefes se os 2 chefes falarem numa frequência muito alta, ou seja, constantemente ali, ó, um termina de falar, passa a palavra para o próximo chefe. O outro chefe termina de falar, passa a palavra para o outro chefe. E fica ali, ó. Você concorda comigo que o estagiário, pelo fato de ter uma prioridade menor, não é descaracterizando o cargo de estagiário, mas é mais para você poder entender, tudo bem? Mas pelo fato dele ter, né, um nível hierárquico na empresa menor do que o chefe, então ele nunca fala, porque a todo momento a palavra é trocada entre essas 2 pessoas que têm maior prioridade. Porque quando um chefe termina de falar, passa a palavra para o outro chefe, que estava aguardando o microfone, e assim por diante. Isso acontece a todo momento, quando se usa o sistema operacional de tempo real. As tarefas que são de mais altas prioridades, ela tem preferência na hora de seleção do scheduler. E se você tem tarefas de mais alta prioridade, em que ela praticamente permanece no estado de pronta numa frequência muito alta, obviamente que você não vai dar chance de executar os processos de menor prioridade. Isso em muitos programas gera um problema sério, isso daí. O que esse assunto tem a ver com o Watchdog Timer? Que é esse assunto que eu quero mostrar aqui para você. O Watchdog Timer, esses algoritmos que são implementados nesse evento de hardware de Watchdog Timer, normalmente se faz por meio da função idle, por meio da task idle. Os sistemas operacionais, de uma maneira geral, quando você coloca um scheduler para rodar, na verdade, ele vai criar uma task. Você normalmente não vê essa task. Você pode colher o callback dessa task, mas o sistema operacional cria essa task. Essa task normalmente é de menor prioridade, prioridade 0, por exemplo, no caso do FreeRTOS, e ela vai ser executada todas as vezes em que nenhuma das suas tarefas estiver em execução. Então, por exemplo, imagine que task 1 esteja bloqueado, task 2 esteja bloqueado. Quando nenhuma das minhas tasks estão em execução, quem entra em operação é a task idle. E é neste momento em que é reiniciado o Watchdog Timer. Então, nesse caso, essa mensagem que está sendo apresentada de Watchdog Timer, ela nos informa que a função idle não está executando. Por quê? Porque toda a audiência está preso, né, assim, todo processamento está preso nessa task 1, porque task 1 tem mais alta prioridade e nada coloca task 1 na condição de bloqueio. Então, a task idle não é executada. Por esse motivo, gera essa mensagem de estouro do Watchdog Timer. Essa mensagem que você está visualizando, ela não é uma mensagem de erro. Ela é uma mensagem de warn, que é um alerta, que é gerado pelo SDK do SP32. Você pode tomar algumas decisões frente a esse processo, tudo bem? Ou você pode, inclusive, ignorar esses processos aí, quando você desabilita o sistema de boot. Mas é importante você, durante o desenvolvimento, começar a monitorar essas mensagens, porque isso mostra
que o teu sistema, em algum momento, ele tem alguma tarefa que está gastando muito tempo, né, a ponto de acontecer esse estouro do Watchdog Timer. É uma situação crítica, é uma situação em que cabe a você, durante a execução daquela task, colocar um delay. Esse delay pode ser por meio do VTask Delay, pode ser por meio de um semáforo, pode ser por meio de uma fila que você estiver utilizando. Mas em algum instante, aquela task necessita ser bloqueada. Ok, então agora nós vimos que task 1 tomou posse do chip. Por que task 2 não está funcionando? Né? Em nenhum momento apareceu o task 2 aqui, ó. Porque task 2 nem sequer ainda foi criado. A resposta é isso aí. Simplesmente, assim que task 1 foi escalonado, automaticamente o scheduler fez a seleção desse processo porque tem mais alta prioridade e agora o programa ficou preso lá dentro do task 1 e essa task, main task, conforme eu expliquei anteriormente. São as duas que estão na lista de processo. Só que frente às duas, task 1 tem mais alta prioridade, então é ela que entra em operação. Para você ver que, para você ter a prova real disso que eu estou mostrando, que eu acho que eu gosto sempre de contextualizar e criar mecanismo para você poder testar isso daí, você pode fazer assim, ó, como um exemplo. Você pode vir aqui, ó, em CPU Start e vamos fazer a busca novamente aqui dessa função main task. Eu vou elevar a prioridade dessa task. Ó, conforme eu mostrei anteriormente, essa task aqui, que é o main task, ela está com prioridade 1. Se eu colocar mais 2, então ela vai para a prioridade 3. Ou seja, uma prioridade maior do que task 1. Tudo bem? Se nesse caso, essa minha task de entrada aqui tiver maior prioridade do que task 1, então, obviamente, né, no momento que eu crio task 1, no momento que eu crio task 2, como ambas as tasks possuem prioridade menor do que 3, que foi definido anteriormente, então essas duas tasks elas serão criadas, mas elas não entrarão em execução, tudo bem? Elas não vão entrar em execução. Mesmo que ela entre em execução, não há nenhum problema, porque agora essa task, né, que está chamando aqui esse método aqui, ela vai executar esses códigos, tudo bem? Ela vai criar essas tasks. Nós garantimos agora que essas tasks sejam criadas, tudo bem? Então, vou fazer esse teste. Então, ó, aumentei aqui a prioridade, vou salvar e eu vou encerrar aqui clicando no Ctrl C e vou recompilar esse código. Né? Vamos ver se agora, ao realizar essa alteração, vamos ver os efeitos que isso aqui gera para nós. Deixa ele finalizar aqui para poder gravar. Como eu mudei agora a prioridade dessa task de entrada, tudo bem? Lembre-se que isso aqui é um exemplo que eu estou mostrando para você poder entender o regime de funcionamento. Agora, nós forçamos com que task 1 e task 2, tá vendo aqui, ó? Task 1 e task 2 sejam criadas, sejam alocadas na lista de processos para que o sistema operacional possa chamar. Tá vendo aqui, ó? Agora fica lá, ó. Task 1, task 2, task 1, task 2, task 1, task 2. Por que o Watchdog Timer continua estourando? Porque agora voltamos àquele exemplo dos dois chefes que existe na empresa. Quando um termina de falar, passa a palavra para o outro. Quando o outro termina de falar, passa a palavra para o outro. E aí fica aqui trocando, né, o scheduler vai ficar trocando o contexto entre task 1 e task 2. E a task idle, que é de menor prioridade, continua não executando. Tudo bem? Continua não executando. Tá? Então, é um exemplo bem interessante esse que eu estou mostrando para você. Obviamente que você não vai mudar a prioridade dessa task por aqui, você não precisa disso.
O importante é você começar a entender as consequências que existem agora. Eu vou deixar do jeito que está. Ó, vou tirar aqui, vou deixar do jeito padrão. Tudo bem? Como é que você vai implementar isso aqui no seu código? Primeira dica, primeiro ponto. Evite de criar nas suas tasks situações assim, em que em nenhum momento a task passa a ser bloqueada. Não faça desse jeito. Não trabalhe dessa forma. Em algum momento, force com que a task em questão seja bloqueado, para que você dê a oportunidade para que as outras tasks entrem em operação. Tudo bem? Tá? Faça isso daí, tá? Um outro procedimento aqui interessante, né? Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou comentar essa linha, vou comentar aqui e vamos habilitar VTask Delay. Ó, VTask Delay, vamos comentar assim, tá bom? Então, você vai ter que dividir a unidade de tempo. Ao realizar agora esse procedimento, ou seja, tirando o laço for e colocando o task delay, agora fica claro, né, que essa task vai ser bloqueada. Em algum outro momento, o scheduler vai trocar o contexto, vai passar para a task 2 vai executar esse trecho de código, vai ser bloqueado e em seguida a task idle vai ser executada. Pelo fato de task idle ser executada, então o watchdog timer será resetado. Dentro da função idle, dentro da task idle do FreeRTOS, tá? Isso é uma característica do FreeRTOS, é nesse momento em que os seus objetos que são alocados de maneira dinâmica são eliminados da memória. Quando você usa um vtask delete, por exemplo, né, essa task definitivamente ele somente será retirada, né, por meio do free, que a gente chama, né, alocação dinâmica, na task idle, tá bom? Então a task idle é muito importante que em algum momento ela seja executada. Tudo bem? Então assim agora nós temos o sistema funcionando da maneira como tem que funcionar. Beleza? Então agora você começou a aprender como fazer esse gerenciamento, né? E eu proponho para você, né, uma análise. Qual seria essa análise? Vamos supor que eu coloque, por exemplo, prioridade 1 aqui e prioridade 2 aqui. Tudo bem? Desta forma como você está visualizando. Se eu realizar, obviamente, né? Vamos forçar aquela mesma condição anterior, né? Se eu forçar aqui um build, né, compilar aqui um build, mantendo aqui o laço for, da maneira como você pode visualizar, como que será impresso a informação na saída do console? Será se vai ser impresso task 1, task 2, task 1, task 2? Ou será se vai ser impresso apenas task 2? Ou, de repente, sei lá, o sistema vai ficar só imprimindo task 1? O que será que vai acontecer? Quer que eu faça um teste? Vamos fazer aqui, que até eu fiquei um pouco curioso agora. Ó. Presta atenção, hein? Realizando aqui um build novamente, né? Ó, task 1 está com prioridade 1, task 2 está com mais alta prioridade. Ó, task 1 tem prioridade 1, portanto, task 1 tem a mesma prioridade de main app. Então, vai acontecer um round robin entre task 1 e o main app. Portanto, task 2 vai ser criada, porque task main app vai ser executada, então task 2 vai ser criada. A partir do momento que task 2 for criado, task 2 tem mais alta prioridade. E como nós estamos dentro de um laço for, aqui ó, preso, somente task 2 passa a ser impresso. Vamos dar uma olhada aqui de novo. Deixa eu ver, task 1, 2, eu já bloqueei, né? A prioridade está aqui, task 2 tem mais alta de prioridade. Ah, sim. Não, então, task 2 está sendo
está sendo executada, mas está sendo executada porque tem mais alta prioridade, só que task 1 já foi escalonado. Isso, é porque eu coloquei dessa forma, né? Se eu tivesse colocado ao contrário, seria task 2 e task 1 aqui, agora somente task 1 iria ser impresso, tudo bem? Porque task 2 ainda não foi escalonado, tá? Basicamente seria isso aí. Tudo bem? É porque na situação anterior, ao colocar 2 aqui e colocar 1 aqui, nós já garantimos com que task 2 tenha sido criado, tudo bem? E aí vai acontecer, vai passar pelo sistema de seleção entre task 1 e task 2. Isso, olha lá, tá vendo? Task 1 está sendo executado, visto porque task 2 ainda nem sequer foi criado. É isso aí. Esse é o efeito esperado aí, beleza? Então, o que eu convido você? Convido você a criar esses cenários, a realizar essas simulações, tudo bem? Essa aula, desculpa, essa aula é uma aula que explica, né, que apresenta um pouco mais sobre os conceitos de utilização das prioridades do FreeRTOS, no caso da utilização do SP32. Lembrando sempre que nós temos a formação, que é o curso online de formação em internet das coisas, aonde a gente aplica o ESP32 usando o FreeRTOS com o IDF e também com o core do Arduino, tá bom? E também eu mostro como criar um servidor web, tá bom? Para a gente poder consumir esses serviços por meio de um MQTT, por meio do HTTP, tá bom? O link da formação está aqui em algum lugar. Se você gostou aqui dessa aula, assine o canal. Em algum lugar aqui tem um botão, em algum lugar aí você vai achar, beleza? Espero que tenha gostado e nos vemos aí com mais informação sobre FreeRTOS, SP e IoT. Um grande abraço, obrigado!